Olá, então hoje eu vou resolver a AAP do 8º ano, terceiro bimestre de 2021. Então nós temos aqui a primeira questão. Observe o quadrado Q1 destacado de cinza na malha quadriculada abaixo. Então, aqui contando os quadradinhos, nós temos 8 quadradinhos. Então, o lado desse quadrado Q1 é igual a 8. Então, continuando. Uma redução desse quadrado Q1 foi feita, obtendo-se um quadrado Q2. Nessa redução, a medida dos lados de Q1 corresponde à metade da medida do lado de Q. Melhor, a medida dos lados de Q2 corresponde à metade da medida dos lados do Q1, de Q1. Então, foi para 4. Qual é a relação existente entre a medida da área do quadrado Q1 e a medida da área do quadrado Q2? Então, a área de Q1 é 8 vezes 8. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. E aqui, então, a área de Q2, que foi reduzido, né? Q1 foi reduzido, e para lado 4. Então, a área é 16. Então, nós temos aqui qual é a relação existente, está sendo perguntado, entre as áreas desses quadrados. Então, a gente verifica que a área do quadrado Q1 para a área do quadrado Q2 é 64 para 16. Nossa, 64 para 16. Fazendo a simplificação tudo por 16, dá 4 por 1. Então, a gente verifica que Q1, multiplicando aqui cruzado, Q1 vezes Q1, Q1 é igual a 4 vezes Q2. 4 vezes a área de Q2. E a área de Q2, então, é Q1 dividido por 4, ou 1/4 de Q1. Q1 é o maior quadrado. Pergunta: qual é a relação existente entre a medida da área do quadrado Q1 e a medida da área do quadrado Q2? A medida da área de Q2 corresponde à medida da área de Q1 subtraída de 4 unidades? Não. A medida da área de Q2 corresponde à metade da medida da área de Q1. Olha, Q2 é 1/4 da área de Q1. Então, letra C, a medida da área de Q2 corresponde à quarta parte da medida da área de Q1. Então, aqui nós temos resposta é a letra C. Para realizar uma festa, Viviane comprou em uma fábrica 16 pacotes de salgadinhos e 9 caixas de docinhos, pagando R$ 420 por essa compra. Então, aqui nós já vamos montar uma equação onde o x representa o preço de um pacote de salgadinho e o y representa o preço de uma caixa de docinhos. Então, montando uma equação, nós ficamos com 16 pacotes de salgadinhos, o preço vai ser 16 vezes o preço de um pacote de salgadinho. Mais, então, 9 caixas de docinhos, o preço vai ser 9 vezes o preço de uma caixa. Isso dá um total de R$ 420. Durante a festa, ela resolveu comprar nessa fábrica mais 5 pacotes de salgadinhos, ou seja, 5 vezes o valor de um pacote. Mais 3 caixas de docinhos, 3 vezes o preço de uma caixa de docinhos, e pagou R$ 135 por essa segunda compra. Cada pacote de salgadinhos vendido nessa fábrica custa o mesmo preço, assim como cada caixa de docinhos tem o mesmo valor. Ok. Qual é o preço em reais de cada pacote de salgadinhos vendidos nessa caixa? Então, precisamos descobrir o preço do pacote de salgadinho, de cada pacote, olha. Então, o preço de um pacote está sendo representado por X. É o valor de X que precisamos encontrar. Aqui nessa equação, se multiplicarmos o numerador
o numerador não. Se multiplicarmos a segunda equação por 3, vamos ficar com termos iguais aqui. Aí, se fizermos a subtração, esse termo vai sumir. Então, vamos copiar a primeira equação, 16x mais 9y igual a 420. E a segunda equação, multiplicando tudo por 3. Vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 135 dá 405. Fazendo a subtração, 16x tira 1x, tira 15x, dá 1x, 9y tira 9y, sobra 0, igual 420 menos 405, que é igual a 15. Então, temos que o valor de x, que representa o preço de um pacote de salgadinhos, é igual a 15 reais. Então, uma empresa analisou o tempo de espera no atendimento de cada um de seus clientes durante um dia no setor de finanças. Observe no quadro abaixo os tempos em minutos de espera de cada cliente. Então, tem aqui a tabela. Qual é, na caixa, né? Qual é a tabela de frequência que representa os tempos de espera dos clientes dessa empresa nesse dia? Então, aqui tem o tempo de espera em minutos e tem a frequência. Então, aqui nós temos um intervalo, é uma classe, que vai de 10, incluindo o 10, porque esse símbolo aqui, esse traço está voltado para o 10, então o 10 inclui nessa classe, e vai até antes do 20. Então, nesta classe, vamos ver quais os valores aqui, os tempos que se encaixam. Então, maior que 10 e menos que 20, igual de 10 até menos que 20. Então, aqui, olha, vai menos que 20. Aqui, vamos ver. Menos que 20 vem aqui, esse aqui e aqui. Então, são 4 valores. 4, olha, se encaixa aqui, na letra B. Então, agora vamos conferir esse aqui, de 20 até 30, incluindo 20. Então, de 20 até 30, entra esse aqui, esse aqui é menor que 20, maior que 20, maior que 30. Esse aqui entra, maior que 20, menor que 30. Esse aqui também entra, menor que 30. Esse aqui também entra, maior que 20. Bom, entram esses valores. Então, tem 3, 4, 5, 6. Então, a letra B é a resposta. B é a resposta. Número 4. Roberta vai fazer sua mudança com uma empresa que utiliza um caminhão baú. Caminhão baú. Para transportar seus objetos, essa empresa cedeu para a Roberta caixas que têm o formato de um paralelepípedo reto. Então, aqui, olha, forma 90 graus com a base. Por isso que as arestas formam 90 graus com a base. Paralelepípedo reto, cujas medidas externas estão representadas abaixo. Então, nós temos aqui 4 decímetros, 6 decímetros e 10 decímetros. O baú do caminhão fornecido por essa empresa para a mudança de Roberta comporta até 24 dessas caixas. Então, quantos decímetros cúbicos de volume interno tem, no mínimo, o baú dessa empresa de mudanças? Então, tem 24 vezes o volume de uma caixa. Então, o volume dessa caixa é medida ou a multiplicação entre as dimensões, cada uma das dimensões. Então, é 4 decímetros vezes 6 decímetros vezes 10 decímetros. O volume fica 4 vezes 6, 24, 24 vezes 10, 240 decímetros cúbicos. 1 mais 1 mais 1. Então, fazendo a multiplicação de 240 por 24. Então, 240 decímetros cúbicos por 24. Multiplicando sem o zero, ficamos com 16. Vai 1 aqui, 4 vezes 2, 8 e 1, 9.
2 vezes 24, 48. 6, 17, vai 1, 5, acrescentando esse zero, que não foi multiplicado, a resposta sai aqui em decímetros cúbicos, 5.760 decímetros cúbicos. É o mínimo do volume interno deste baú, da empresa de mudanças. 5. Uma empresa fabrica chapas de metal de determinado formato. A medida da área desse formato de chapa é calculada a partir das medidas de sua base maior, que é x, então base maior é x, base menor, que é y, e da medida de sua altura, z, por meio dessa expressão aqui. Então, a área de cada chapa dessa empresa é dado por valor de x mais o valor do y, multiplicado por z, é altura, sobre 2. Milton encomendou dessa empresa uma chapa nesse formato. A medida da base menor dessa chapa era igual a 2 decímetros. Então, a base menor, nós vimos aqui que está sendo representado por y. Eu vou colocar aqui y igual a 2 decímetros. A base maior, olha, da chapa de Milton é x, que é igual a 6 decímetros. E a altura, que é z, é igual a 4 decímetros. De acordo com a expressão algébrica utilizada por essa empresa, qual é a medida da área em decímetros quadrados dessa chapa encomendada por Milton? Então, nós temos aqui que a área vai ser o valor de x, que é 6 decímetros, mais o valor de y, que é 2 decímetros, então aqui tudo em decímetros, vezes z, que é a altura, 4 decímetros, dividido por 2. Então, temos aqui 8 decímetros, vezes 4 decímetros, dividido por 2. Simplificando por 2, numerador e denominador, temos 1 e 2. Multiplicando os denominadores, fica 16 decímetros quadrados. É a área dessa chapa. Número 6. Para conhecer melhor o perfil de seus clientes, o gerente de uma pizzaria registrou as quantidades de pizzas de 3 sabores vendidas durante 3 dias da semana. Não, sexta, sábado e domingo. Ao final do expediente, ele observou que na sexta-feira foram vendidas 18 pizzas. Então, a sexta-feira, 18 pizzas de calabresa, 12 de mussarela e 28 de portuguesa. Então, essa tabela aqui está de acordo com essa informação lida. No sábado foram vendidas 15 pizzas de calabresa, 10 de mussarela e 25 de portuguesa. Já no domingo, nessa pizzaria foram vendidas 32 pizzas de calabresa, domingo, calabresa, 10 de mussarela, ou melhor, 18 de mussarela no domingo e 30 de portuguesa. Qual é a tabela que apresenta essas quantidades de pizzas registradas nesses 3 dias da semana? Então é aqui, a letra A, tabela da letra A. Helena faz caixas decoradas para vender. Para calcular o preço de venda de cada caixa, Helena utiliza a expressão x mais 1,2 que multiplica x mais y, em que x representa o valor total gasto. Então, x aqui é o valor total gasto em reais com materiais. Então, com materiais para confeccionar a caixa. E y é o valor que ela cobra pela embalagem. Então, aqui é o valor da embalagem. De acordo com o tamanho da caixa. Certo dia, Helena fez uma caixa na qual gastou ao todo R$ 8 com materiais.
Então, material é representado por X. Então, gastou R$ 8 com os materiais e R$ 3 com as embalagens, com a embalagem. De acordo com essa expressão algébrica, qual foi o preço de venda em reais dessa caixa produzida por Helena? Então, chamando aqui preço de venda, é dado por X, então X aqui é 8, mais 1,2, que multiplica o valor do X mais o Y, que é 3. 8 mais 3. Então, só fazendo as substituições. Resolvendo essa expressão, nós temos que é igual a 8 mais 1,2 vezes, que é vezes 8 mais 3, que é 11. Então, fazendo esse cálculo, 1,2 vezes 11, temos 12, 2, 3, 1, um número após a vírgula, fica assim. Então, o preço de venda vai ser 8 mais 13,2, que é igual a 21,2. Ou seja, R$ 21,20 vai ser o valor dessa caixa, né? Por quanto Helena irá vender essa caixa. Teresa comprou uma placa de madeira com o formato da letra inicial de seu nome. O formato e algumas medidas dessa caixa estão indicadas na figura abaixo. Aqui ficou faltando colocar a medida da base da letra T, que é de 5 centímetros. Foi dado na prova. Então, Teresa comprou, né, conforme a figura abaixo. Aí fala assim, Teresa pretende revestir um dos lados dessa placa de madeira com um papel colorido. Então, um dos lados é a área, né? De quantos centímetros quadrados de papel colorido, no mínimo, Teresa irá precisar para fazer esse revestimento? Ela vai precisar do mesmo tanto que corresponde à área dessa parte, por exemplo, da letra T. E essa área ela é constituída por dois retângulos. Aqui eu vou chamar de retângulo 1 e aqui retângulo 2. A área do retângulo 1 é uma base, que é de 15, vezes a altura, que é 5. Então, 15 centímetros vezes 5 centímetros. Ou seja, 15 vezes 5 dá 75 centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. E a gente verifica, olha, que a área dessa base vezes essa altura ela é 20 menos 5. Tudo, né, daqui até aqui, menos 5, ou seja, é 15 centímetros. Essa medida que vai daqui até aqui. Aí a gente verifica, então, que a área dela é igual à área do retângulo 1. Portanto, A1 é igual a A2 e a área total, então, é 75 mais 75, ou seja, 150 centímetros quadrados. Número 9. Observe no quadro abaixo os valores em quilowatt-hora do consumo mensal de energia elétrica da casa de Ricardo, registrados nos últimos 5 meses. A gente verifica aqui, olha, os valores. Devido a um imprevisto, a empresa que distribui energia elétrica para a casa de Ricardo não fez a leitura do valor do consumo do mês atual. Por isso, para a próxima conta de energia elétrica, essa empresa irá considerar o valor do consumo médio mensal desses últimos 5 meses. Qual o valor do consumo em quilowatt-hora que será considerado por essa empresa na próxima conta de energia elétrica da casa de Ricardo? Então, é a média, né? A média é, já vou juntando aqui, 90, vou colocar assim, 90 mais 95, que dá 185, 75 mais 75, que dá 150, mais 80. Tudo isso dividido pela quantidade
de mensalidades, né? Que é igual a 5. Fazendo esse cálculo, 180 mais 150 mais 80, nós vamos ter aqui 415 dividido por 5. 5 vezes 8, 40, sobra 1, 5 vezes abaixo 5, 5 vezes 3, 15. Resposta nesta conta, então, será pago 83, melhor, a conta será considerado o consumo de 83 kWh. Então, nós temos aqui que a posição, olha, 2, 4, 8. Então, está aparecendo aqui as potências de base 2. Então, vamos verificar. Se eu tiver 2 elevado a 1, é 2. Se eu tiver 2 elevado a 2, dá 4. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. E aí, nós temos, então, que essa sequência, ela está sendo regida pela expressão 2 elevado à posição n. Então, por exemplo, posição 4, 2 elevado a 4 igual a 16. Por isso que a resposta é a letra D. 11. Para executar uma tarefa de matemática, Jussara desenhou em seu caderno um quadrado que tem a medida do lado igual a 3 centímetros. Então, lado igual a 3 centímetros. Em seguida, ela desenhou um novo quadrado que correspondia a uma ampliação do primeiro quadrado desenhado. Nessa ampliação, Jussara dobrou a medida de cada um dos lados do primeiro quadrado. Então, o dobro de 3 é 6. Então, o novo quadrado tem lado 6 centímetros. Para finalizar essa tarefa, Jussara calculou corretamente a medida do perímetro do quadrado ampliado. Qual é a medida em centímetros obtida por Jussara no cálculo do perímetro desse quadrado? Então, o perímetro do quadrado é igual à soma das medidas dos lados, que é, como todos os lados são iguais, podemos falar que é 4 vezes a medida de um lado. No caso, o lado foi ampliado e é igual a 6 centímetros. Portanto, o perímetro desse novo quadrado é 4 vezes 6, que é 24 centímetros. Robson está montando uma estrutura metálica de formato triangular, que será utilizada em um palco para eventos. Observe na figura abaixo a barra metálica PQ, aqui tem a barra PQ, QR e RP, que já foram soldadas por Robson, formando os 3 lados dessa estrutura. Na próxima etapa dessa montagem, Robson irá soldar uma quarta barra metálica. Essa quarta barra ligará o ponto Q, que está aqui, dessa estrutura, ao lado RP, de maneira que, partindo de qualquer ponto dessa barra, a distância até os lados seja a mesma. Então, vai ficar assim. Então, traçando então essa linha azul, né, representando essa barra, que foi soldada, né, do ponto Q até o ponto médio de RP. Então, na verdade, aqui, esse ponto, né, é o ponto médio. E nós temos então que essa reta que vai do ângulo, melhor, do ponto Q até o ponto médio do lado oposto a esse triângulo, essa reta ela representa a bissetriz desse ângulo. E a bissetriz é a reta, bissetriz é a reta que
divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui tem que ter a mesma medida desse ângulo. Então, que é o ponto médio, porque essa distância de R até o ponto médio é a mesma do ponto médio até P. De acordo com essas especificações, essa quarta barra, que será soldada por Robson, deverá, aqui é a letra B, né? Olha, dividir a estrutura em duas partes simétricas? Não, para ser simétrica, quando dobra em cima dessa linha aqui, esse ponto teria que coincidir com esses pontos todos teriam que coincidir com esses. Então não é isso. Dividir o ângulo Q em dois ângulos iguais? Sim, essa é a ideia. Letra B. Então, formar ângulos congruentes? Não está mexendo nesse ângulo, né? Não está sendo mexido nos ângulos RP. Formar um ângulo de 90 graus? Ângulo de 90 graus, na verdade, seria a reta que seria a altura em relação à base RP, né? Formando 90 graus. Então, a resposta é a letra B. Letra número 13. Observe a sequência numérica recursiva. Então, a gente verifica aqui que é uma sequência infinita, né? Recursiva, apresentada no quadro abaixo, em que o perímetro, melhor, em que o primeiro termo, x1, é igual a 2. Então, aqui x1, x2, x3, x4. Então, nessa sequência numérica, cada termo, xn, com n maior ou igual a 2, então, n não pode ser menor que 2. Então, tem que ser assim. N é x2, x3, x4. Então, n é o índice de x, e x representa cada um desses termos. Então, com n maior ou igual a 2, pode ser determinado em função do termo anterior. Então, cada um desses termos, eles são determinados pelo termo anterior. Então, por meio de qual expressão? Então, a gente verifica aqui, por exemplo, olha, se eu considerar, vamos considerar esse daqui, o x3, ou seja, x3 é igual a 8, né? Posição 3. Por exemplo, vamos ver essa expressão, 3 vezes o x3, ou seja, 3 vezes 8, dá 24, mais 2, não é esse termo. Então, não pode ser essa expressão. Então, vamos ver aqui. Se tivermos 3 vezes o xn, ou seja, 3 vezes 8, 24, menos 1, 23, também não. Aqui, n menos 1, se eu estou considerando aqui a posição 3, então aqui, essa expressão é como se fosse x2, na verdade, x2 menos 3. x2 é 5, é 5 menos 3. E eu estou considerando essa posição, x3. Então, olha, teria que ser 8, não 2, conforme está dando aqui. Então, considerando aqui ainda essa posição, testando a última. Então, xn menos 1 mais 3. Então, estamos considerando posição 3. Então, aqui nós temos x2 mais 3. Então, nós temos que x2, que é 5, mais 3, que é igual a 8. Então, está correta. Essa expressão aqui, ela gera essa sequência. Por exemplo, x4 vai ser x3, que 4 menos 1 vai dar x3 mais 3. Quem é o x3? É o termo na posição 3, que é o 8. Então, 8 mais 3 igual a 11. Então, a resposta é a letra D. Então, terminamos essa parte. Então, agradeço a atenção de vocês. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E a segunda parte desta prova já está no canal. Obrigada pela sua atenção.